do Senhor. Eu estarei chamando agora o nosso amado irmão, o evangelista Mário Luiz. Estarei chamando ele agora para entrar conosco na nossa live e iniciarmos o nosso bate-papo. Aguardá-lo aqui, aceitar a solicitação. Os irmãos vão confirmando aí se a transmissão está boa, se o áudio está legal, se vocês estão conseguindo nos ouvir bem, certo? A paz do Senhor, reverendo Mário, tudo bem com você? A paz, Diácono Emanuel, graças a Deus, tudo bem? Tudo bem. Meu irmão, prazer poder estar essa noite participando dessa live com vocês. Glória a Deus, muito bem. O prazer é todo meu, reverendo. Que Deus ele venha continuar abençoando sua vida. Nossos irmãos estão aqui com muita expectativa a respeito daquilo que será falado, daquilo que será exposto aqui e também para aprender, né, com a sua experiência na área de evangelização, na evangelização das cidades. Então já temos aqui muitos irmãos conosco, muitos irmãos aspirantes ao ministério, muitos irmãos que já têm desempenhado também um trabalho na evangelização, para aprender um pouco mais e agregar ao ministério o conhecimento que será passado através da sua vida. Saudações ao meu amigo Menezes Neto, do canal Juventude Arminiana. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. E eu convido os irmãos que estão conosco agora, os irmãos que terão acesso a essa live depois. Essa live vai para o YouTube. Eu convido vocês a estarem seguindo as redes sociais do evangelista Mário, certo? Principalmente o Instagram. O evangelista ele estava com um canal no YouTube, mas infelizmente ele perdeu, não foi, evangelista? O canal. Infelizmente alguém hackeou esse canal, não sei por qual motivo, e nós perdemos o acesso a ele. Oh, rapaz. Mas aí vocês, irmãos, estejam seguindo o evangelista aqui no Instagram, no Facebook. Ele tem divulgado muitas curas, muitos trabalhos evangelísticos que ele tem feito. Saudações ao apóstolo Sérgio Pessoa, entrou aqui conosco, ali da cidade de Jundiaí. Ele é natural de Campina Grande, mas está fazendo a obra de Deus em Jundiaí. Deus abençoe, apóstolo Sérgio. Um abraço em nome de Jesus. Então, evangelista Mário, vamos começar o nosso bate-papo, né, sem mais demoras. Amém. Nós só temos 1 hora para discutir 4 pontos que são bem longos, né? Eu acredito que daria pelo menos uma live para cada ponto, mas vamos tentar resumir nessa nossa transmissão de hoje, certo? A primeira pergunta que eu queria fazer, ou o primeiro pedido que eu queria lhe fazer, era que o Senhor estivesse falando conosco a respeito da sua trajetória pessoal na evangelização. Como o Senhor começou, quando o Senhor começou, e as experiências que nortearam esse seu início e desenvolvimento do ministério. Quando a gente pega a vida de... Normalmente, qualquer homem de Deus, todos os homens de Deus, tem assim um momento na vida, um momento de crise, às vezes, que os impulsiona, né? Os leva ao ministério. Alguns sem desejo, receosos, resistentes, mas Deus cria situações que os lançam no caminho da sua vontade para a execução da sua obra. Então, como o início do seu ministério se deu, como o Senhor começou a pregar e como o Senhor viu que o ministério de evangelista era o seu lugar. Diácono Emanuel, pela graça de Deus, eu me converti em uma igreja muito pequena, porém, na época em que eu me converti, evangelismo fazia parte da igreja. Então, assim que eu me converti, eu fui ingressado a grupo de evangelização. Hoje em dia nós vemos uma dificuldade de apoio em evangelização. Então, aquela igreja local evangelizava todo domingo. E assim que eu me converti, fui colocado no grupo de evangelismo. Nasceu uma paixão, mas demoramos aí 20 anos de preparação para o chamado evangelístico. Ele se deu em um momento
em que eu me afastei um pouco do Senhor. Um esfriamento da minha juventude, porque eu me converti aos 15 anos. E uma madrugada, eu acordei, não sei dizer em que horário, e eu vi uma coluna de fogo no meu quarto. Eu me lembro que ao redor dela havia uma luz azulada e Deus falou comigo. Eu vi que a voz saía de dentro daquela coluna. E o Senhor me disse: Satanás pediu a tua alma. Eu não dei, porque eu tenho uma obra com você. Aí eu comecei a entender que Deus tinha algo comigo. Até então eu evangelizava com a igreja. Aí me veio um desejo de preparação. Mais ou menos 3 meses após isso, eu ganhei um livro do T.L. Osborne, Você é o Melhor de Deus. E aquelas fotos das cruzadas começou a encher o meu coração. E o Senhor preparou que eu conhecesse o missionário Luiz Esquiriró. E o Esquiriró me adotou. Eu fiquei 8 anos indo à igreja com ele, cuidando da parte da venda dos livros, ali com ele. E aí começou o trabalho. Aí... Isso, lindo. E aí começou o trabalho de Deus na minha vida. Só que eu comecei com campanhas evangelísticas de cura e libertação nas igrejas. Porque, na verdade, a todo que nos ouve é um treinamento. Deus demora, às vezes, dependendo da pessoa, muitos anos para preparar um evangelista. Preparar uma pessoa. E aí eu comecei de cura nas igrejas, para ser para ginásios, e hoje com a tenda. E graças a Deus estamos fazendo aí contato com a Índia. Nós vamos fazer uma campanha esse ano na Índia e em Moçambique. Então foi assim que se deu o meu ministério. Através de uma chamada sobrenatural e homens que Deus agregou à minha vida como exemplo e que eu sigo os passos dentro da evangelização. Muito bom. Eu percebo, pastor, que há uma recorrência nos grandes ministérios, né, dos grandes evangelistas, é recorrente essa mentoria, né, digamos assim, esse acompanhamento, esse discipulado, né? Nós vemos, por exemplo, o George Jeffreys, ele quem inspirou o ministério do evangelista Reinhard Bonk, né? Inspirou e, inclusive, orou por ele, né? Então, há essa conexão entre um ministério evangelístico e um outro que está nascendo, né? Então, eu acho isso muito importante porque isso mostra a conexão que há entre os membros do corpo de Cristo. E isso mostra a dependência que nós temos, inclusive, uns dos outros, né? Esse é o propósito dos dons. Eu costumo sempre ensinar aos meus irmãos aqui na nossa congregação que os dons servem para que nós sirvamos e sejamos servidos. Isso mostra que nós não somos independentes, mas dependentes uns dos outros. Então, muito interessante essa questão da sua chamada, porque existem muitas pessoas que pensam que sozinhos vão ao mundo inteiro, né? Mas quando olhamos para o texto bíblico, nós vamos ver que Jesus enviou uma equipe, ele não enviou um indivíduo, e quando separou a equipe, não mandou pessoas solitárias, mandou de 2 em 2. Então, é de extrema importância aos nossos irmãos que estão nos assistindo, que vocês compreendam essa questão do trabalho em equipe na obra de Deus, certo? A obra de Deus ela não é feita para a promoção de um nome humano, um nome terreno, mas para a promoção do nome do Senhor Jesus. Então, evangelista, o senhor falou aí a respeito da evangelização no grupo de evangelização da igreja, e eu percebo que isso aí deu o start, né, o estopim para o seu ministério. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco
a respeito do nosso segundo ponto. Eu até fiz uma breve modificação para ficar mais didático para os nossos irmãos, mas o senhor pode seguir aquela pauta que nós combinamos. O que todo crente precisa saber sobre a evangelização individual e de massas. O que eu compreendo é que a evangelização pessoal é a ordem do Senhor Jesus para a igreja. Não é um pedido ou um chamado. É a comissão. Isso tem que ser feito por todos os crentes. Todos os crentes têm que ir por todo mundo. Curar os enfermos. Salvar pessoas. Quando, há 30 anos atrás, isso fazia parte da igreja. Isso é uma visão que eu tenho de treinar pessoas para isso. Evangelistas têm que treinar outros evangelistas. Eu te parabenizo pelo seu trabalho focado na evangelização, na cura e divulgar o ministério evangelístico. Porque isso vai levantar mais pessoas. Então eu vejo que o trabalho evangelístico da igreja, o corpo do Cristo, são para todos. O trabalho em massa é um chamado evangelístico. É essa a diferença. O corpo de Cristo faz o trabalho pessoal. Não que um evangelista não vai ganhar uma pessoa. Eu evangelizo na hora que eu vou estacionar um carro, em todo momento. Porém, Deus nos chamou para os trabalhos de cruzada. Isso é um trabalho do evangelista. Enquanto o trabalho do evangelismo pessoal é a ordem de Jesus para todo o corpo. Muito bom. Essa distinção é uma distinção muito importante porque nós sempre vemos, infelizmente, pessoas que não têm essa visão, a visão dos 5 dons, né? A visão da atualidade dos 5 ministérios. Muitos acabam que vendo a figura do evangelista nivelando, eu costumo dizer que nivela por baixo. Por quê? Como o senhor já designou muito bem aí. O evangelismo pessoal é a atividade e ordem de Deus para toda a igreja. Então, é muito comum, quando nós vemos uma pessoa nova convertida, ou um crente que tem a prática, que entendeu o seu propósito, e tem a prática da evangelização, aí muitos os designam como evangelista. Aquele ali é um evangelista nato. Né? A gente, pelo menos aqui acontece muito, de vermos esse tipo de colocação. Então, é muito importante essa diferença, essa diferenciação, porque é uma confusão muito grande entre o papel individual do crente, ou o papel da igreja local na evangelização, com o papel do evangelista. E outro detalhe interessante que eu vejo é que há um fim didático, né, entre os 5 ministérios. Né? O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios 4:12 que esses 5 dons visam o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério no corpo de Cristo. Então, o evangelista tem uma função didática, que é treinar outros evangelistas e treinar e fomentar na igreja o desejo pela evangelização. Então, meus irmãos, o missionário Luiz, vocês que chegaram agora, o missionário Luiz acabou de nos falar um pouco a respeito da diferença entre a evangelização pessoal e o trabalho do evangelista. Então, é de suma importância que vocês permaneçam conosco e que, se possível, depois consultem o início da nossa live para estarem esclarecidos a respeito daquilo que nós já tratamos. Em terceiro lugar, evangelista, qual é o papel dos sinais e curas na obra da evangelização? Isso incluindo tanto a evangelização pessoal quanto a evangelização de massas. Qual é o papel dos sinais, curas e maravilhas? Os milagres foi nos dado por vários motivos.
Porém, na evangelização sem milagres, ela não consegue atingir 30% do seu objetivo. Eu gostaria de te mostrar um livro. Esse livro é de 1955. É um livro importado do Osborne. Osborne não lançou mais esse livro. Chama-se Evangelismo Sem Fronteiras com Curas e Milagres. E o Osborne diz o seguinte: evangelização sem cura é evangelismo sem poder. Cura sem evangelização não tem propósito a não ser o alívio do sofrimento das pessoas. Ele fala sobre isso. Então, está ligado à evangelização com sinais. Em primeiro lugar, para mim, é corroborar a palavra. Os milagres fazem as pessoas crerem que o que você está pregando é verdade. Ela comprova que Jesus é o Filho de Deus e ressuscitou dentre os mortos. Esse é o primeiro ponto. Agora, quando nós falamos de evangelização, nós falamos da mensagem genuína do Evangelho, que, em primeiro lugar, é perdão dos pecados. Então, eu tenho ido ao Nordeste e a mensagem que nós trazemos é: Cristo é o único Salvador. Não há outra forma de você ser salvo. Após eu pregar isso, eu prego muito a divindade de Jesus. Vou te dar um exemplo como eu faço e responder a sua pergunta. Eu estive numa cidade na Bahia chamada Crisópolis. Um menino cego de nascença voltou a enxergar, começou a enxergar. No outro dia eu disse: se eu tivesse aqui há 70 anos atrás, hoje eu teria uma estátua minha no centro da cidade. Eu seria o padroeiro dessa cidade. Eu sou santo. Aí todo mundo na tenda grita: não. Eu digo: então, como que eu operei esse milagre? Quem conhece essa criança? Todo mundo levanta as mãos. Era cego. Mas agora está enxergando? Sim. Porque Jesus é divindade. Todas as pessoas que nasceram nesse mundo são pecadores. São santificados e justificados pelo sangue de Jesus. Mas este milagre prova que Jesus é o Filho de Deus. E eu não sou santo, como Maria não é. E aí entra um confronto religioso com demonstração de poder. O milagre fala por si só. Não é um show, como muitas pessoas têm feito. É uma ferramenta eficaz para a evangelização. Eu vi cidades e pessoas ficarem nas nossas mãos após os milagres. Então, os milagres, primeiro ponto, vai fazer a pessoa crer no Evangelho. Vai provar o Evangelho. É uma demonstração da ação do Evangelho. Então, evangelista Emanuel, a eficácia dos milagres e a necessidade na evangelização é essencial. As cidades em que eu fui, se não tivesse havido sinais, eu teria sido expulso da cidade. E pelo contrário, cheguei na cidade desconhecido, perseguido, e depois vem prefeitos na tenda, vem vereadores, a cidade fica em nossas mãos por causa dos milagres. Muito bom. Então, os milagres é para isso. Alivia o sofrimento, demonstra Jesus, demonstra o Evangelho, abre portas. É uma ferramenta dada a todos nós, temos que usar essa ferramenta. É verdade. O senhor falou algo aí muito interessante a respeito do evangelismo, aliás, da cura sem o evangelismo, e de pronto eu lembrei de uma fala do evangelista Bonk,
que é uma frase, é uma fala muito confrontadora com muitos ministérios, infelizmente, que se levantam pregando a cura pela cura, né? A gente sabe que existe. Deus, por sua misericórdia, efetua tais milagres. Deus, ele sabe como trabalhar. Nós não sabemos de nada, né? A gente só sabe aquilo que está escrito. Mas algo muito interessante que ele fala no livro O Tempo Está Se Esgotando, né, na página 133, é o seguinte: tenho-me entristecido ouvindo sobre cultos de cura apresentados a não convertidos, mas onde, de forma alguma, houve entrega da mensagem de salvação. Somente músicas e o apelo para ir à frente para receber a oração de cura. Aparentemente, algumas pessoas pregam somente a cura sem a salvação. Isso é negligenciar as duas coisas, oportunidade e responsabilidade. O Senhor disse: pregue o evangelho e os sinais seguirão. Devemos colocar as prioridades em ordem. A palavra e depois os sinais. Aí eu achei muito interessante essa sua fala, porque há essa conexão e, apesar de eu já saber, mas mostra aos irmãos que estão nos assistindo um alinhamento na visão evangelística, né? Essa é a minha visão. O evangelho precisa ser exposto, mas também as pessoas precisam ter em seu corpo, né, ter em seu corpo, em sua vida, a comprovação de que Jesus, ele está vivo. Eu gosto muito de elencar as provas da ressurreição de Cristo. Eu gosto muito de falar sobre 4, né? O testemunho das mulheres, o testemunho dos discípulos, o testemunho do túmulo vazio e o testemunho dos milagres. Isso é um fato no livro de Atos dos Apóstolos. Quando nós pegamos Pedro na porta do templo, em Atos capítulo 3, capítulo 4, na sua defesa, nós vamos ver Pedro usando aquele milagre como prova da ressurreição de Cristo. Ele vai dizer: o Deus de Abraão, Isaque e Jacó exaltou o nome do seu santo servo Jesus, a quem vós matastes, mas que ele ressuscitou ao terceiro dia, dando a este perfeita saúde diante de todos vós. Então, eu quero que os irmãos compreendam, os irmãos que estão nos assistindo, que o nosso ministério aqui, né, o ministério que Deus tem me dado, o ministério do evangelista Mário, não é a cura pela cura, certo? A cura apenas para você desfrutar de saúde. Não, é a cura como promessa bíblica. A Bíblia diz em Isaías 53 que a cura faz parte da nossa redenção. Nós fazemos a conexão com Hebreus 6 e 3, mostrando que os poderes do mundo vindouro. Nós experimentamos um pouco agora da redenção que o nosso corpo vai experimentar na ressurreição. Mas, além disso, a cura aponta para a redenção do Calvário. Então, meus irmãos, entendam, nós não somos curandeiros, nós não somos charlatões, não. Somos crentes sérios. O evangelista Mário é um homem sério. Amigos meus testificam a respeito dele, homens sérios de Deus também. Inclusive, estive ontem com o pastor Arthur Bittencourt, aqui, falando sobre avivamento. Né? Nosso amigo em comum, né, evangelista? É verdade. Homem de Deus. É verdade. Então, nós somos pessoas que primamos pela pregação do evangelho. Então, eu tenho algumas experiências, inclusive, que marcaram a minha vida. Eu já contei aqui em outras lives, mas como essa vai para o YouTube, eu vou contar, porque acaba levando um tom de ineditismo, né? Semanas atrás nós estivemos desenvolvendo um trabalho num bairro aqui chamado Mutirão, um bairro que se desenvolveu em torno do lixão da cidade. Nós estávamos levando a palavra de Deus e também assistência em alimentos para aquelas famílias extremamente carentes, E nós estávamos fazendo cultos relâmpago, né? Nós parávamos numa rua, ligávamos o som na casa do irmão e chamávamos a atenção das pessoas da redondeza para saírem às portas das suas casas e ouvirem o evangelho. E dentro, né, desse bairro, eu não sabia, existia uma moça surda e muda de nascença. E eu preguei o evangelho e convidei as pessoas enfermas a
se achegarem um pouco até nós para que pudéssemos orar. E para a glória do Senhor, um ponto interessante, evangelista. Quando eu orei por essa moça, a minha primeira oração foi uma oração de comando aos ouvidos. Ouvidos, ouçam em nome de Jesus. Ela não esboçou nenhuma reação. Daí eu fiz uma outra oração de comando. Mas essa oração não foi aos ouvidos dela, nem muito menos a Deus, viu, meus irmãos? As orações de comando feitas no Ministério de Cura não são orações a Deus, ordenando Deus a curar, não. São orações direcionadas à situação que está acometendo aquela pessoa naquela enfermidade, certo? E essa segunda oração que eu fiz foi uma oração de expulsão de demônios. Eu disse, demônio surdo, saia dos ouvidos dessa moça, em nome de Jesus. E ela esboçou reação. E foi interessante porque nós descobrimos a cura no segundo culto em que nós fizemos, no mesmo dia. Nós fomos para um outro lugar, ela foi a pé, um lugar um pouco distante, acho que em torno de 1 a 2 quilômetros. Ela foi a pé e, ao findar esse segundo culto, a mulher que estava com ela disse, irmão, ela está ouvindo, ela está falando. Aí eu olhei para ela e fiz. E ela balançou a cabeça. Repita, amém. Aí ela, amém. Testificou a cura. A família inteira da jovem está estupefata pelo que aconteceu. A família, os vizinhos. Então, nós vemos aí uma abertura, né, que os sinais e maravilhas eles trazem para a pregação do Evangelho. Eu acho muito interessante testemunhos, inclusive, que o T.L. Osborne vai contar naquele livro O Propósito do Pentecostes. Ele vai questionar de muitos pastores, se eu não me engano, acho que foi na Índia, ele estava entre as tribos e questionou os nativos a respeito do que eles faziam quando um familiar ficava doente. E os nativos cristãos, né, eles diziam, nós levamos para o curandeiro da nossa cidade, porque quando levamos para o nosso pastor, ele faz uma oraçãozinha e nada muda. Então, é confrontador, meus irmãos. É confrontador, porque isso fere o cristianismo que temos vivido. Não é verdade? Um cristianismo, infelizmente, sem poder. Onde a gente, às vezes, vai orar por um enfermo e ora com aquela dúvida, ah, Senhor, se for da tua vontade. Meus irmãos, não é uma vontade secreta, a vontade já está aqui, revelada. É o desejo de Deus curar os enfermos. Então, evangelista, eu já acabei aqui inconscientemente dando início à nossa quarta questão. Eu queria que o senhor nos contasse, pode desaguar aqui na nossa live as experiências marcantes que o senhor teve. Dentre essas experiências, eu queria que o senhor nos contasse experiências de cura, experiências de exorcismo e experiência de conquistas de cidades. O senhor me contou pessoalmente, né, naquela ligação, algumas cidades que em peso estiveram nas cruzadas, conversões, aliás, grandes números de conversões nas cruzadas. Então, eu queria que o senhor contasse um pouquinho. Aproveitando, o pessoal não sabe o contexto das suas cruzadas. O senhor citou, mas eu queria que o senhor contasse como é que o senhor faz. Né? O senhor faz em tendas, tal. Então, expõe um pouco mais para os nossos irmãos ficarem um pouco mais inteirados a respeito disso. Amém. Nós trabalhamos com tenda e ginásios. Porque a tenda, ela é um meio, é uma tenda de circo, uma tenda de 24 de largura por 29 de comprimento. Ela consegue atrair a atenção de pessoas que não são crentes. Porque o grande problema hoje é que a cura, como você disse, ela se torna um pouco comercializada. Em muitos lugares a cura é um show ou um meio para se tirar dinheiro. E quando, na verdade, eu não viso crente nos meus cultos. Nosso trabalho é totalmente evangelístico. Em torno de 70% do nosso povo na tenda são pessoas descrentes.
Então, o que nós focamos? Eu chego numa cidade praticamente sem conhecimento algum. Nós procuramos as igrejas e, na maioria das vezes, o apoio que é nos dado é uma, duas igrejas pequenas. As grandes denominações não apoiam a evangelização. Você sabe disso, infelizmente, evangelista Emanuel, que eles não conseguem nem fazer o evangelismo dentro da própria denominação. Eu não conheço uma denominação que conseguiu colocar todo o seu povo, ou todas as suas congregações, para evangelizar durante um ano. Então você chega numa cidade e não há apoio. Eu cheguei numa cidade onde apenas um pastor com um grupo familiar, uma célula, com 25 pessoas me deu apoio. Nossa. Na primeira noite nós tínhamos 70 pessoas. Eu soltei 5.000 panfletos, 500 cartazes, carro de som e rádio. Primeira noite tinha 70 pessoas, sumiu 3 caroços. Foi para 110. Na segunda noite, uma pessoa foi curada de um braço que não movia, mais 2 caroços, 110. Na terceira noite, uma moça surda e muda, 25 anos. Jesus abriu um ouvido só. Foi para 250 pessoas. Veio uma mulher cega, 3 anos, começou a enxergar. Foi para 500. Eu fiquei 22 dias nessa cidade, com 1.000 pessoas por noite. Meu Deus. Só que são cidades que você sabe disso, cidades pequenas. Cidades com 15.000 pessoas, 20.000 pessoas. É diferente de São Paulo. Nós falamos aí em uma igreja, uma cruzada com 1.000 pessoas em São Paulo. Existem igrejas de 1.000 pessoas. Porém, nessas cidades a qual eu vou, não tem 1.000 crentes na cidade. 70% dessas 1.000 pessoas, 700 pessoas que sejam, são pessoas descrentes. Em 20 dias nós conseguimos ganhar 400 almas para Cristo. Esse pastor de 25 membros foi para 185 membros. Abriu uma igreja no centro da cidade, que é o meu ponto principal. Estabelecer igreja. Continuar com essas almas. Então, a experiência que eu tive em cidades, o ano passado eu estive em 7 cidades da Bahia, com a tenda. E 30 cidades eu percorri fora a tenda. E nessas 7 cidades nós ganhamos 1.994 pessoas. Nós chegamos aí 287 pessoas curadas de hérnias, caroços, 27 cegos. E chegamos, é bom enfatizar, evangelista Manuel, a dificuldade, as perseguições, porque tudo que está escrito no livro de Atos é real hoje. Sim, sim, sim. O Cristo vivo é real hoje. As perseguições são reais hoje. As dificuldades são reais hoje. Eu louvo a Deus pela tua vida, porque eu vejo uma nova safra para o ministério evangelístico, para o tempo da colheita. Deus vai levantar muitos evangelistas. Porque evangelista virou um cargo de igreja, não um dom no ministério. Verdade. E nós precisamos mudar isso. E como você disse com grande propriedade de Efésios 4:11, que os evangelistas, nós temos que ensinar essa nova safra, o caminho pelo qual nós já percorremos. Tem uma pessoa aí, a Pérola, o Thiago, que é testemunha. Nós estivemos no Conde, na Bahia, e a cidade, pela graça de Deus, foi abalada pelo poder de Deus.
Eu me lembro de uma mulher que ela tinha o pescoço grudado aqui no ombro, não levantava o braço e andava toda torta. Na quinta noite ela voltou completamente curada. Outra coisa, para todo que nos ouve, que esse poder pertence a você. Eu vi desses 27 cegos, eu só orei por 7 pessoas cegas. 20 cegos foram curados na hora da pregação. As pessoas começavam a gritar. Eu tive um caso na cidade de Esplanada, na Bahia. Lá no fundo da tenda, uma mulher começou a conversar. Conversando alto, atrapalhando. Eu disse, senhora, por favor, pare de falar aí, a senhora está atrapalhando a pregação. E a nora dela disse, não, missionária, ela está olhando as cores da tenda. Eu disse, o que isso tem a ver? Ela disse, tem a ver que faz 30 anos que ela não enxergava. Glória a Deus. O poder do Evangelho. O Evangelho foi escrito com o sangue de Jesus. Glória a Deus. Ele dará respaldo. Então você que nos ouve, pregue o Evangelho. E Jesus estará lá. Eu creio na unção, nós somos ungidos por Deus. Mas não se perca nisso. Isso tem impedido muitas pessoas de realizar a obra de Deus. O Senhor vai confirmar o que Ele disse. O problema de não haver milagres não é falta de unção. E nem o problema do Evangelho. Está na terra. Está no coração. A semente é o poder. Quando se planta a semente, vai cair num coração que não está preparado. E o que vai produzir a cura? Eu voltar novamente a orar, a jejuar? Não. Eu pregar o Evangelho. O Evangelho vai agir. É isso que eu tenho visto. Eu vi casos de libertação que dá um livro. Eu tive um caso na cidade de Crisópolis, eu tenho esse vídeo, de uma mulher que fez um pacto, ela tinha relações íntimas com o demônio. Pesado, viu? Essa mulher está lá no meu Facebook, a pessoa pode ver eu entrevistando ela. Essa mulher tirava a roupa, andava nua pela cidade, subia no poste de luz e ficava de cabeça para baixo, completamente nua. A polícia já nem mexia com ela mais. Ela foi na tenda e eu não orei por essa mulher. Na pregação do Evangelho, ela foi liberta por Jesus dos demônios, aceitou a Cristo e ainda deu um terreno para a igreja construir uma igreja ao lado da casa dela. Louvado seja Deus. Então, o que eu vejo também, evangelista, é que hoje em dia, infelizmente, se usa o exorcismo, a libertação, a cura para outros fins. Quando você usa com o propósito correto, Deus está conosco. Eu tive um caso de um homem paralítico há 22 anos, que eu também não orei por ele. Ele levantou e começou a andar, a pular, a correr para todo que é lá. Eu nem sabia que ele era paralítico. Na pregação da palavra. Essa própria cidade de Esplanada, eu chamei os surdos para a frente, orei pelos surdos, e não houve uma cura. Eu mandei eles sentarem e disse, volte amanhã. Pessoas começaram a rir, eu vi pessoas rindo. Eu disse, agora vamos ficar de pé e vamos orar pelos cegos, pelas pessoas que têm problema de vistas. Eu orei e veio 2 pessoas à frente. Um homem cego há 10 anos da vista esquerda, voltou a enxergar, e uma mulher da vista
há 4 anos, voltou a enxergar também. O Senhor confirmou a palavra. Por que eu digo isso? Porque às vezes, de imediato, tem pessoas que não têm tantas curas e se desanimam com isso. Eu orei, mas a pessoa não foi curada, eu não tenho o dom de cura. E nós temos que enfatizar a pregação do Evangelho, porque ela funciona. Eu aprendi que se eu pregar e não houver cura, no outro dia eu vou pregar novamente. E vou pregar novamente. E o Evangelho vai entrar em ação. Eu vi pela graça de Deus todo tipo de milagres. Em termos demoníacos, essa cidade de Esplanada, as mulheres me relataram que se fazia muito pactos para não engravidar. Elas, ao invés de tomar qualquer anticoncepcional, elas iam no terreiro de Candomblé e faziam um pacto para amarrar as trompas, comendo caruru e dando esse caruru às pessoas. Nas nossas campanhas manifestam 15, 20, 30 pessoas por noite. Na hora que nós quebramos o poder do inferno, cai pessoas por tudo que é lado. Então eu percebi que essas pessoas têm o costume de expelir, vomitam. Eu vi muita gente vomitando sangue. Na cidade do Conde, onde está esse pessoal aí, a Pérola, o Thiago, havia uma mulher que toda noite vomitava sangue. Coisas que comeram e fizeram pactos. E posso garantir que o Evangelho é poderoso, Jesus vai conosco, porque eu nunca encontrei um poder mais forte que este livro e o nome de Jesus. Eu costumo fazer nas campanhas, maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. E as pessoas começam a manifestar. Nós temos que crer, evangelista. Eu sei que você crê e todos esses que estão nos ouvindo, que a Bíblia é verdadeira. Tudo que Jesus tinha, Ele nos deu. Nós estamos prontos, capacitados, e veremos os seus sinais. Eu nunca fiz um culto, depois que eu aprendi os segredos do Evangelho, sem ver sinais. Eu fiz cidades. A primeira campanha que eu fiz com a tenda foi numa roça. 4.000 habitantes. Eu fiz apenas 10 dias. Porque o custo é muito alto, né? Se gasta muito. E nós vimos em 10 dias 8 cegos, 3 paralíticos, 12 surdos. E o lugar fica na sua mão. A cidade é o comentário da cidade. Você vê pessoas que nunca pisaram pé em uma igreja. Pessoas que falavam contra a igreja estando lá. Políticos vêm. Eu tive um caso aí no Conde, até dessa pérola, né, do Thiago, eu me lembrei. O presidente da Câmara, quando foi a campanha na tenda, ele hoje é meu amigo. Mas ele disse, eu não acreditava em nada disso. Isso para mim é mentira. É hipnotismo. Mas nós fizemos uma arrecadação de roupas e calçado para levar num lugar muito pobre. Chamado, se não me engano, Curiíco, alguma coisa assim. Buril. E ele me levou até lá, e nós fizemos a distribuição. E ele disse, olha, agora você vai ali fazer uma oração para um amigo meu. E quando eu cheguei na casa, estava lá um culto arrumado de umas 60, 70 pessoas. Deus me deu uma visão da dona da casa, tinha um demônio do lado dela. E eu falei para ele, ô doutor, aquela mulher tem um demônio do lado dela. Ele riu, ele disse, é isso. E na hora em que eu liberei a palavra, aquele demônio manifestou mais de 20 pessoas naquele culto.
E quando nós voltamos, teve uma mulher curada de um caroço, ele disse para mim, eu agora creio. Isso é verdade, porque essas pessoas você não conhece. Foi eu que te trouxe aqui. Virou meu amigo e hoje, quando eu vou nas cidades da Bahia, em Olendina mesmo, a campanha que nós fizemos, ele ligou para o presidente da Câmara e disse, o que esse rapaz precisar, dê a ele aí, porque é como se eu estivesse aí mesmo, fazendo essa campanha. É um trabalho sério. Então, milagres dão credibilidade ao nosso ministério. Abre portas. É a ferramenta que Jesus deu para ganharmos o mundo para Cristo. É a nossa arma. Eu tenho visto, pela graça de Deus, esses sinais. Você tem visto. E uma coisa que o Bonk fala, muito importante. Tenha certeza que Deus estará com você, como esteve com qualquer homem. Isso. Isso é verdade. O que Deus fez através de Osborne, fez através de Bonk, Ele faz através de Emanuel, Ele faz através de Mário, e Ele faz através de qualquer um que se colocar na condição de pregar o Evangelho. É verdade. Glória a Então, Deus. nós vimos todos os sinais. Vimos sinais de pernas crescerem. Agora, é bom eu só colocar alguma experiência aqui, evangelista Emanuel, que teve pessoas que sentiam dores. Eu tive caso de orar com pessoas com hérnias, que elas foram para casa e sentiam dores na região da hérnia. Quando acordavam, não tinha mais hérnias. Eu tive um caso aqui em Sorocaba, e em uma igreja, acho que está até no Instagram esse testemunho. Eu chamei as pessoas que tinham problema de visão para frente, e quando eu fui orar por essas pessoas, eu disse, bexiga, volte para o lugar. Só que eu não me lembro de ter falado isso. No outro dia, uma mulher voltou, e eu disse, quem tem algum testemunho para contar, venha. E ela disse, eu tive um tumor de 7,5 kg. Nossa. E eu fiz uma cirurgia para retirar esse tumor, mas esse tumor fez a minha bexiga descer. E eu sentia a minha bexiga, eu podia tocá-la. Ela não segurava a urina. Ontem, quando eu vi orar pelas vistas, o Senhor disse, bexiga, volta para o lugar. Eu coloquei a mão e fui para casa. E doeu a noite toda. E quando eu fui verificar, a minha bexiga voltou para o lugar e eu estou curado. Glória a Deus. Coisa linda. E eu nem dei conta. Eu nem dei conta que eu havia falado aquilo. Eu estava orando pelos cegos. Então, pregue o Evangelho. Quantos surdos eu orei que na hora parecia que não aconteceu nada. No outro dia ele voltava a dizer, acordei e estou escutando. Eu tive um caso agora, recente, de um cego. A última campanha que eu fiz no Nordeste foi em Nova Soure, mas eu estive na cidade de Olendina, uma antes. E lá veio um rapaz, viajou 80 quilômetros. E você sabe que 80 quilômetros no Nordeste não é brincadeira. De uma cidade para outra. E ele disse, eu vim aqui porque o meu avô foi na sua campanha em Crisópolis. E ele era cego. O senhor orou por ele e nada aconteceu. Ele voltou para casa. 2 dias depois ele começou a enxergar. Ele está lá vendo. Eu soube que o senhor está aqui e eu vim receber minha cura. Então nós temos milagres. Você e todo evangelista, toda pessoa que for pregar, que nós sairemos saber na glória. Pegamos aqueles testemunhos ali na hora. Mas muitos que a gente nem vê, a pessoa é curada e não volta mais. Por isso é importante
a cura com propósito da evangelização. Como você classificou muito bem. Não só a cura por cura. E você sabe que, infelizmente, pessoas que trabalham assim atrapalham o nosso trabalho. É verdade. Eu estive na cidade agora de Nova Açores, em fevereiro e março. E meu trabalho foi prejudicado, porque antes de mim havia passado um rapaz que vendia produtos em cima do púlpito, em troca de uma oferta, visitava as pessoas em troca de uma oferta. Então, o trabalho não teve grande força, porque alguém antes havia feito um trabalho desse jeito. Então, é importante a cura como ferramenta para a evangelização. Glória a Deus, muito bom. Muitos testemunhos impactantes e várias lições aqui extraordinárias. Infelizmente, eu tenho percebido uma frieza muito grande na fé das pessoas, evangelista Mário, a respeito justamente da questão da cura. Muitos têm feito um desserviço muito grande para o evangelho e acabam que desqualificando e descredibilizando a cura divina, a manifestação da cura divina. Eu sou um exemplo disso. Eu passei muito tempo resistente. Quando eu via um pregador que enfatizava a cura ou alguma literatura, eu já via com maus olhos aquilo porque eu tinha a visão desse ministério mercantilista, né? E o Senhor, é todo um processo aí a ser narrado, o Senhor abriu minha visão para essa área. E eu percebo hoje na igreja uma frieza muito grande. Muitas pessoas têm medo, muitas pessoas não creem. Inclusive, já há algumas pessoas que têm sido críticas contra o meu ministério porque dessa prática de orar pelos enfermos. Isso aí, sabe, isso aí não... Mas assim, isso me desperta a respeito dessa frieza e descrédito que o Ministério de Cura tem sofrido por conta dessas figuras. Então é muito importante fazer essa colocação e eu tenho certeza que muitos irmãos que estão nos assistindo têm a sua mente sendo aberta aqui em relação à cura, né? Porque muitos pensam que somos vendilhões, muitos pensam que somos charlatões, mas os irmãos estão vendo que nós somos pessoas sérias, que trabalhamos de fato com a pregação do Evangelho. Pastor, nós temos ainda pouco mais de 5 minutos. Eu queria que o senhor falasse rapidamente para nós, 5 minutos, três evangelistas que influenciaram muito a sua vida, que lhe inspiraram, né? Que lhe inspiraram grandemente para os nossos irmãos aqui terem o conhecimento. Pelo menos 2 ou 3 evangelistas. Tá bom. Só que antes, deixa eu colocar algo bem rápido. Sim. Porque todas as pessoas que nos ouvem, veja que o diabo virá contra você. Justamente no quê? Calúnia, defamação. Ele quer desencorajar a pessoa. É verdade. Ele sabe que o ministério de cura acaba com o reino dele. Por isso que ele persegue. E não seremos perseguidos pelos feiticeiros. E nem pelo catolicismo, pela idolatria. Somos perseguidos pelas denominações. Não pelo corpo. Então, os 3 homens de Deus que muito me influenciaram. Primeiro foi o T.L. Osborne. Mas o Osborne me influenciou muito, não só pelo fator do seu grande ministério, mas pela pessoa que ele era. Eu consegui contato com Osborne e eu me correspondia com ele por cartas. E Osborne foi o homem mais parecido com Jesus que eu pude conhecer. Um homem simples, humilde e com batismo de amor. Osborne é, depois de Jesus, o meu maior referencial.
Para mim, o maior homem de Deus que já existiu. Nesse sentido. Muito parecido com Cristo. Então, os livros dele me influenciaram, suas pregações e a sua vida. Oswald sustentou 30 mil missionários. E com a sua instituição, nunca ficou rico. Tinha o que precisava, como todo mundo, mas colocou no reino. Depois o Bonk. A segunda pessoa que me influenciou muito foi o Bonk. Porque o Bonk também era um evangelista nato, um homem de Deus tremendo, um homem que Deus levantou, um homem que influenciou. Eu tive muito contato com o Skiriró, e tenho até hoje. Qualquer coisa que eu preciso, eu ligo para ele, vou na casa dele. Ele também me influenciou por ser um brasileiro. Pastor, nossa live está terminando agora. 10 segundos. Amém. Muito Amém. obrigado. Então fala aí, tá bom demais. Amém. Deus abençoe sua vida grandemente, viu? Muito obrigado. Amém. Foi um prazer. Amém.